hoje é o dia de definição total, Clarice, Isabel e Tainá. E a gente já tem um outro breaking news. Acabou de ser divulgado um vídeo de Flávio Bolsonaro anunciando Flávio Roscoe como o candidato do PL ao governo de Minas Gerais. Lembrando que ele é ex-presidente da FIENG. Ele é presidente licenciado, é empresário, é um nome reconhecido em Minas Gerais. E a gente já tem esse vídeo, a gente pode colocar na tela para acompanhar o anúncio do candidato do PL? Fala Minas Gerais, Flávio Bolsonaro aqui. Estou com um grande amigo e quero anunciar a todos vocês com muita honra, muita felicidade, o nome de Flávio Roscoe para candidato a governador de Minas Gerais, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, uma pessoa preparada, competente, que já desde lá de trás, né, Xará, caminha junto conosco e está emprestando o seu nome para essa importante missão que nós estamos gratos por você se colocar à disposição, Xará. Sorte, sucesso, conte conosco, Deus no controle aí. Tá, manda o seu recado também para Minas e para os nossos aliados, né, que a gente veio até aqui buscando uma aliança, mas agora, em definitivo, anunciado o nosso candidato ao governo de Minas. Quero agradecer, Xará, o seu apoio nesse processo. Trabalhamos para que o Cleitinho fosse o candidato, respeitando ali a vontade da população, mas infelizmente após mais de 120 dias aguardando, isso não foi possível. Houve a decisão do Republicanos de não lançar candidato. Então hoje, na data de hoje, estamos aí engajados para transformar o Brasil, para retirar o PT do poder, fazer com que o funcionalismo público, em especial a segurança pública, seja resgatado em Minas Gerais, fazer com que também a população tenha uma prestação de serviço compatível com os tributos que ela paga, fazer uma revolução no nosso estado para ser portador de futuro para os mineiros e para os brasileiros. Vamos juntos transformar o Brasil, aguardamos Cleitinho no nosso palanque, desejamos a ele o melhor nesse momento de transição que ele passa, nesse momento difícil de luto, e estaremos sempre aí ao lado daqueles que são porta-vozes da população mineira. Então agradeço muito a confiança e seremos com certeza uma chapa de sucesso. Bora, Minas Gerais! Perfeito. Isabel Mega conosco. Tudo bem, Isabel? Que bom que você já está aí. Vamos começar a falar de Flávio Roscoe para depois a gente voltar em Alfredo Gaspar. Essa é uma decisão que vem de Flávio Bolsonaro. A gente vinha falando aqui já no Bastidores CNN, que lá existia no PL em Minas Gerais a intenção de colocar o Centrão na cabeça de chapa, de termos ali um candidato que fosse Marcelo Aro ou qualquer outro candidato para fazer um gesto ao Centrão que desembarcou do Nacional, mas Flávio Bolsonaro teria a última palavra. Foi ele, portanto, quem deu a última palavra. Flávio Roscoe, o escolhido hoje, Isabel Roscoe. Nós vamos aprender até outubro, calma. Eu queria te ouvir sobre o perfil escolhido, Isabel, para esse candidato em Minas Gerais. Se atrai esse voto de direita, qual é a aposta que o Flávio Bolsonaro faz ao escolher esse nome? Tainá, primeiro, boa tarde para você, já que a gente está falando de Minas Gerais, e para quem está do outro lado também da tela. Direita está dividida em Minas Gerais, assim como a esquerda também está dividida. Notícia de momento é a escolha de um candidato do PL ao governo de Minas Gerais e com apoio e vídeo e tudo mais de Flávio Bolsonaro. Então, indica que Flávio entrou de cabeça para ter um candidato para chamar de seu em um palanque estratégico, que é o palanque de Minas Gerais. Isso indica também que não foi bem sucedida a articulação para você ter uma união daqueles partidos da direita e da centro-direita em torno da candidatura de Marcelo Aro, que era o que vinha se construindo nas últimas semanas, principalmente diante dos indicativos de que Cleitinho não seria candidato ao governo de Minas Gerais. Marcelo Aro era o plano B, tentou uma costura também via PL com os outros partidos. O Aro é do PP, ex-secretário do governo Zema, mas não foi bem sucedida. Vamos ver se Marcelo Aro vai ser confirmado, porque já foi a convenção do PP, ele se colocou à total disposição, mas não houve confirmação de que ele vai ser candidato. Então, nesse momento, a estratégia de Flávio Bolsonaro é trazer um empresário, um nome que tem um perfil moderado para conseguir atingir esse eleitorado mineiro que vê a direita dividida. E
O que ajuda nesse momento é que a esquerda também está dividida. A gente falava muito sobre a construção de chapa entre PT e PSB lá em Minas Gerais, e outra informação que eu trago agora, que hoje é o lançamento da chapa do Patrus Ananias, candidato do presidente Lula em Minas Gerais, e o PSB a priori não está na chapa. Também é uma reviravolta, porque não vai ser uma chapa lançada com o nome de Jarbas. A ex-deputada Áurea Carolina é o nome indicado para a vaga, na segunda vaga ao Senado. Já tinha uma primeira vaga de Marília Campos, e a Áurea Carolina deve vir para a segunda, ela que é do PSOL. Então, eles preferiram com um pouco a federação Rede-PSOL do que ir para um apoio com a candidatura de Jarbas, e o bastidor disso é que o PT não queria bancar a campanha de Jarbas. Eu vou então pedir, acabou ficando de Bel, fora. a gente vai depois voltar com calma nisso, que é importante também, para ver como é que as duas forças se equilibram agora que o PL tem um candidato. Mas antes, voltando aqui no Flávio Roscoe, o que eu queria um pouquinho mais contigo explorar. Os outros partidos e esses outros nomes que estavam orbitando ali na candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeiro, a novela do Cleitinho, que foi e voltou várias vezes, e o PL cansou, né? Cansou, falou assim, olha, não dá, né? Ele está enrolando, já tem muito tempo, desde antes da morte do irmão dele, a gente está tentando negociar, não consegue. Quando ele decide, o próprio partido diz que não. Tem alguma chance de virar uma chapa aí do PL, ou com o PP, ou com republicanos? Melhor, Bel, o caminho deve ser esse? Bom, vai depender de como que esse plano B ainda está ativo ou não. Era o plano até aqui. O PL nunca escondeu a vontade de ter uma candidatura própria. O nome do empresário Flávio Roscoe já circula há bastante tempo como uma possibilidade, como o nome preferido do PL, e agora se confirma isso com um indicativo de que o PL entra de cabeça. Acho que hoje a gente tem um cenário de muita divisão em Minas Gerais, e vai depender muito do que este outro grupo político, que tem Cleitinho como um forte influenciador também da política mineira pelo capital de voto que ele tem, se vai ser possível construir algo em conjunto agora com o PL, ou se não, vão se lançar isoladamente, dividindo a direita. Assim como a gente está vendo uma divisão da direita no cenário presidencial, temos uma divisão da direita também nos cenários de alguns estados. Minas Gerais é um exemplo. Então, vai depender do quanto ainda esse plano está ou não ativo, porque até ontem esse ainda era o plano B desses partidos ligados ao Centrão, o Republicanos, o PP de Marcelo Aro, ainda que o fato de você fazer uma convenção e não confirmar seu candidato, como aconteceu com Marcelo Aro no PP na segunda-feira, é muito simbólico do quanto as coisas não estão andando. Estava tudo pendente e tudo ficou para a última hora. E toda a composição dos estados, elas, claro, tendem a dialogar com a chapa nacional. E a gente já vinha trazendo esses movimentos. Minas Gerais, né, o segundo maior colégio eleitoral do país, dado a importância que tem o estado, até isso explica a razão de parte do PL ter trabalhado para que houvesse um gesto para o PP com o Marcelo Aro, né? Até mesmo chegaram a falar de uma chapa apoiada pelo PL, com PP e republicanos, e o PL assumindo uma das vagas ao Senado. Não vingou, mas veja que não vingou depois que o Flávio recebe também a segunda negativa do PP União Brasil no campo nacional, a neutralidade do Republicanos e a isenção do Podemos. A gente viu que o Flávio Roscoe, nesse vídeo, junto com o Flávio Bolsonaro, ele é muito direto. Ele diz, Cleitinho, venha conosco. Então eles ainda estão tentando organizar. É difícil? Tem até hoje. Até hoje, às 11h59 da noite, para fechar esse apoio, para registrar a candidatura no dia 15. Então eles ainda estão tentando algum tipo de composição. Mas é o que você falou, Tainá, e a Isabel bem complementou. Um candidato à presidência precisa ter um palanque forte e confiável em Minas Gerais. Isso é o mínimo. O medo de Flávio Bolsonaro é que Cleitinho fosse candidato e no meio da campanha fizesse acenos a Lula. Ou Marcelo Aro do PP, que era aliado do Matheus Simões, atual candidato, que é o palanque de Romeu Zema, fizesse acenos para as outras candidaturas. Então, neste momento, a preocupação de Lula com o Patrus Ananias e a preocupação de Flávio Bolsonaro com Flávio Roscoe é uma só: ter um palanque forte
que o defenda, que o coloque na propaganda eleitoral, porque quem ganha em Minas desde a redemocratização, ganha no Brasil, é o microcosmo da disputa nacional.